Pois é, agora o canal tem uma intro. O que aconteceu com a outra intro? Então, eu deixei ela salva no notebook, só que por motivos de burrice, eu esqueci o notebook aberto perto da janela em um dia de chuva. Já dá assim pra ter uma noção do que aconteceu, né? E quando eu tive a brilhante ideia de baixar um vídeo e recortar a intro e a outro do vídeo, eu já tinha mudado o nome do canal. E por que eu mudei o nome do canal? Porque eu tava achando outro nome muito besta. Bom, esse vídeo das Huntrix que eu tô desenhando agora não é por acaso. Nada é por um acaso. Eu estou lançando esse vídeo em outubro porque eu queria fazer um especial de vídeos pro Halloween e, né, demônios, né, tudo a ver. Eu tô querendo também fazer um vídeo desenhando a Wandinha, só que eu tô em dúvida agora se eu faço um vídeo longo ou se eu faço shorts. Bom, vamos falar do filme, então. O que eu achei do filme? Eu achei maravilhoso. Vamos começar por aí. Eu assisti pelo menos umas 3 vezes já, me apaixonei por todas as músicas, já sei algumas até... Não digo que eu sei todas as letras de cor, mas algumas eu sei cantar bastante par. Minha música favorita é Free e minha personagem favorita, com certeza, é a Mira. Eu me identifico muito com ela porque eu sempre fui a rabugenta da minha família também. Eu também não sou lá muito essas coisas de carinhosa. Só um pouquinho. Eu achei que ela me representa bastante. A dubladora que canta as músicas dela é muito boa, assim, eu achei os vocais dela bem legais. Tanto a brasileira quanto a coreana. Coreana não, a Audrey é americana. Ela é descendente coreana só. E a Zoe é uma criatura maravilhosa. Quanto aos vocais, eu adorei a voz da Ray-M, eu achei que combinou muito com a Zoe, mas sinceramente, eu vou ter que confessar um negócio pra vocês. Eu gostei mais da voz da Thaís Feijó. Sério, não sei o que aconteceu, mas ela não é cantora, aliás. Mas o rap dela em Letal ficou muito bom. Eu não sei explicar, mas ficou muito bom. Tá todo mundo babando o ovo do elenco gringo, que realmente tá muito bom. Tá metendo o pau no brasileiro, na dublagem brasileira. E que, sinceramente, tem umas músicas ali que o vocal tá bem safado mesmo. Mas tinha muita coisa boa e a coisa ali que tava até melhor do que a gringa. Agora, a Rumi, sinceramente, eu não gostei muito da personagem. Tipo, ela tem uma camada muito boa, ela é uma personagem bem profunda, narrativamente falando, no caso. Ela tem esse conflito de que ela é meio caçadora, meio demônio, e tem todo o drama do Honmun, que é uma barreira que vai manter os demônios afastados pra sempre e tudo mais. E isso significaria o fim da parte demônio dela. Até aí, a história dela é bem construída, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a personalidade dela fica meio de lado. Porque a Zoe é a feliz, a Mira é a durona. E ela não tem muita camada de profundidade, assim, na personalidade dela. Porque, inclusive, no próprio início, os fãs, quando aparecem os fãs delas, os fãs da Mira estão fazendo umas caras carrancudas pra imitar ela, né? E os fãs da Zoe são todo porra louca lá, são a galera mais elétrica. E os fãs da Rumi, eles são, tipo... Eles não imitam nenhum aspecto dela, porque ela não... Simplesmente ela é sem sal, ela não tem uma personalidade muito bem definida. Isso não quer dizer que eu odeio a personagem, né? Eu acho ela uma personagem bem legal. Os poucos traços de personalidade dela dão a entender que ela é aquela pessoa que ela se preocupa com os outros, ela é esforçada, ela muitas vezes bota as necessidades dos outros acima das dela, mas ela não tem muitas coisas, muitos diferenciais, digamos assim. Ela é tipo, ela é a boazinha do grupo. Boazinha e determinada, essas são as características que eu consigo ver nela. Então quer dizer que toda personagem delicada necessariamente é sem profundidade? Não, nada a ver. A questão é que tem como fazer personagens que são mais sensíveis, que são pessoas altruístas e tudo mais. Só que, o que mais elas são? Tipo, ela é inteligente? Ela gosta de alguma coisa? Acho que dá pra entender o ponto. Porque a Zoe, ela é do rap, ela
ela gosta de compor, eles colocam ali que ela gosta de compor. A Mira, ela gosta de fazer coreografias, de fazer as próprias coreografias. Por outro lado, eles também falam dos defeitos delas. Por exemplo, a Mira, ela é retratada como sendo muito bruta e que isso causa algumas dificuldades pra ela de socializar e tudo mais. E a Zoe, aparentemente, pelo que a gente consegue assim ver, ela é uma pessoa meio impulsiva, meio que às vezes drena energia de tão... Ela tá tão hiperativa o tempo todo que ela drena a energia dos outros. Tem uma cena em específico que a Rumi tá meio desconfortável com a letra de uma das músicas e a Zoe... Isso não é spoiler, na verdade, né? Então eu posso contar. E a Zoe não tem muita noção, assim, ela só sai sugerindo alternativas pra substituir um tal verso lá. E ela simplesmente não tem noção nenhuma e começa a sugerir versos um pior do que o outro. Outra coisa sobre a Zoe é que ela é meio ingênua, ao ponto de que ela acredita lá numa espécie de curandeiro e ela vai sempre no tal do curandeiro. Só que o cara é muito charlatão, o cara é tão sem vergonha que ele coloca umas fotos falsas no consultório dele, como se ele tivesse atendido vários integrantes de boy bands de K-pop, boy bands, girl bands, enfim, famosas, só pra, tipo, passar uma credibilidade que ele obviamente não tem. E ela acredita. E, tipo, a Rumi, nesse ponto, dá um pouco de camada pra Rumi. Dá pra ver que ela é meio cética até. Tipo assim, ela é esperta, sabe? Porque as outras meio que caíram. Quer dizer, a Mira mais ou menos. Mas a Zoe tava lá super envolvida no tal do curandeiro. E a Rumi já logo começou a meio que sacar ali que tinha alguma coisa errada no consultório do cara. Porque tinha uma foto delas com o tal do curandeiro, só que elas nunca tiveram lá. E aí a Rumi, né, já começa a se dar conta que aquilo ali já é meio roubada. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que eles poderiam ter aprofundado um pouco mais. Inclusive, a personalidade dela é até meio fragmentada, porque ela começa a história no início, mas aparentemente ela é trirracional. Ela tava querendo dar uns rajadão lá no Ji-Nu e tudo mais. Só que aí lá pelas tantas, ela fica meio sensível demais. Tipo, ela começa a interromper as batalhas pra perguntar pro demônio se ele tava sendo aprisionado pelo Guima, que é o grande vilão da história. Tipo, isso não tem nada a ver com a personagem dela, a personalidade dela do início, que ela era só rajadão e pronto. E não é coerente, sabe? Porque não volta até que ela ficasse um pouco mais sensível. Mas eles não voltam àquela personalidade que ela tinha no início, sabe? É como se, tipo, do nada ele tivesse apertado um botão da sensibilidade, agora ela é uma nova mulher. Outra camada de profundidade que eles podiam ter explorado foi que teve um momento em que o Ji-Nu fala que ela não fazia o tipo dele. E aí ela fala, mas eu sou o tipo de todo mundo. E eles podiam ter colocado que ela talvez fosse vaidosa, que ela, tipo a Stella mesmo de Winx, ficaria até um alívio cômico pra ela. Só que ela não tem alívio cômico, ela tem, que nem as outras, sabe? Ela só tem drama. Ela é uma personagem bem dramática, o que também, novamente, não é um problema. Só que numa história onde a comédia é muito forte, uma personagem que não tem muitos alívios cômicos, ela tem muito poucos, acaba sendo uma personagem que quando ela aparece na cena, às vezes ela meio que dá uma cansada. E o destaque que ela tem, ela se destaca muito mais do que as outras na trama, porque o roteiro quis mesmo, mas ela não tem nada de mais especial do que as outras. Então, apesar do filme, do roteiro, dar mais destaque pra Rumi, ao mesmo tempo eu não acho que ela merece, entre aspas, por falta de palavra melhor, quero dizer que ela não tem carisma o suficiente, pelo menos pra mim, né? Muita gente gosta dela, mas eu achei que ela não era uma personagem carismática o suficiente pra ser a protagonista. Comparando com a Mira e a Zoe, porque eu acho que as outras duas têm mais camadas do que ela.
Então eu acho que talvez eles poderiam ter feito ela não ser um grupo de K-pop, talvez ela ser ela sozinha, porque então não teria uma discrepância tão grande entre a personalidade dela e a das outras. Mas enfim, eu agradeço por terem colocado a Mirai e a Zoe, porque elas são personagens incríveis, apesar de terem pouca trama, mas elas têm muita personalidade e elas têm o povo. Sobre a Rumi, ela passou por um efeito que eu chamo de efeito Bloom das Winx. Eu chamo de efeito Bloom quando a história se propõe a ter mais de um protagonista, só que na realidade o protagonista é um personagem X, que no caso de Winx, por exemplo, é a Bloom. Que por mais que as Winx fossem as protagonistas, as seis eu acho, 6 Winx fossem protagonistas, o destaque era todo pra Bloom. Os poderes todos era tudo pra Bloom. Todas as coisas interessantes era tudo pra Bloom. Até a irmã da Bloom ressuscitou, sendo que o babado todo daquele plot todo da irmã da Bloom, triste é que você sabia que ela não... A gente achava, pelo menos, que ela não ia voltar, mas aí fizeram uma série nova só pra irmã da Bloom voltar. Irmã essa que virou uma criatura mística na época que teve morta, só que não. Essa criatura mística, de repente, virou uma adolescente cujo os problemas maiores da vida dela eram tentar se adaptar no colégio. Tipo, ela era uma criatura transcendental. Como é que do nada ela vira uma adolescentezinha? Aliás, ela era mais velha do que a Bloom. Como é que agora, de repente, ela é uma adolescente com problemas de se ajustar? Tem um episódio que elas têm que sacrificar as coisas mais importantes por um bem maior, que era, não sei, agora eu não me lembro exatamente. Nesse episódio tinha elas tinham que sacrificar uma coisa que era importante pra salvar não sei o que lá. E a musa sacrificou a mãe dela ressuscitar. Ela podia ter ressuscitado a mãe dela, só que ela teve que abrir mão da mãe dela pra salvar o mundo. E tipo, por mais que eu jamais abriria a mão da minha mãe pra salvar o mundo, né? Até porque o mundo é uma porcaria. Mas, narrativamente falando, é tipo, nossa, que plot, né? Bacana e tudo mais. Só que, por que isso só funciona pras outras e pra Bloom não? Inclusive, nesse episódio do sacrifício, a Stella sacrificou o próprio rosto. Era muito importante pra ela, beleza? Era muito importante pra ela. Mas no final era tudo só um teste e elas ganham as coisas de volta. A Stella ganha o rosto, as outras... Eu não lembro o que as outras sacrificaram. Mas elas outras ganham as coisas todas delas de volta. E só a musa que não. Só a musa que não ganha a mãe dela de volta. A propósito, eu sempre achei que a personagem da musa era muito mal aproveitada, sabe? Eu não sei, parece que o autor não gostava muito da musa. E tudo na musa era mal aproveitado. Os poderes eram meio mal aproveitados. Ela não tinha muitos plots, não tinha muitos episódios sobre ela. Eu nem lembro, acho que teve uns 2 episódios só que foram focados nela. Eu nem me lembro exatamente do que era. O namorado dela era o pior de todos. Tipo, parece que o autor foi lá e fez uma personagem que era parecida com a ex dele pra se vingar. Porque, tipo, a musa, assim, não sobrava nada pra ela. Caraca, o assunto mudou do nada, não é mesmo? Então, vamos voltar pro vídeo principal, né? Como dá pra ver pelas trocas de roupa constantes ao longo do vídeo, eu gravei esse vídeo em vários dias diferentes, porque não tem ser humano que aguente fazer pintura, desenho, fora que não é o primeiro rascunho que a gente acerta, né? Então é muito erro, né? É que aqui tá cortadinho, bonitinho, mas apaguei várias vezes as coisas do desenho e refiz e tudo mais. E se um desenho já dá trabalho, imagina 3. E de corpo inteiro ainda por cima. É pra acabar comigo. Pra melhorar a situação, teve um dia que o meu apontador de lápis... O meu apontador deu PT. Já era. Era um rosinha que eu tinha. Só que aí, então, ele, né, já era, né? Porque eu tenho aquele apontador, acho que desde o ensino fundamental.
Uma hora ele tinha que descansar, né, o guerreiro. E descansou em paz, né, já joguei fora. E eu tive que sair quase 9 horas da noite. Tava quase fechando o mercado. E eu fui bem pimpona aparecer lá só pra comprar um apontador e um refri também. Porque a mãe aqui não é de ferro. E eu juro que não foi de propósito, mas nesse momento do vídeo eu tava achando o rosto da Rumi muito zoado. Não, eu juro que dessa implicância que eu tenho com ela, juro. Eu nem tenho implicância com ela, na verdade. Só acho que a personagem dela podia melhorar em alguns aspectos. Mas eu gosto dela. Enfim. Eu tava achando o rosto dela muito zoado. E aí. Só que agora, depois de editar o vídeo, eu tô começando a gostar. Eu confesso que eu não gosto muito de narrar os vídeos, porque eu gosto de colocar uma música relaxante ou até um tuts-tuts, sabe? Pro impacto ser mais pro desenho. E no momento que eu tô aqui tagarelando, eu acho que acaba tirando um pouco o foco do desenho. Só que, nesse caso, eu senti vontade de compartilhar meus pensamentos sobre o filme, anunciar, né, que vai ter conteúdo de Halloween o mês todo em outubro. Tá, o mês todo é exagero, não vai ter vídeo aqui todo dia, ainda mais vídeo longo, né? Vídeo longo, nem sei se vai ter muitos vídeos longos esse mês, porque, né, vai ficar meio puxado pra mim, né? Mas eu vou fazer bastante conteúdo nos shorts. Aproveitando que tá faltando alguns minutos só pro fim do vídeo, eu queria reclamar dessa droga que é o CapCut para celular. Que coisa horrorosa. Ele trava, ele é lento e ele tem uns bugs muito esquisitos, sabe? Ele deleta os áudios, ele dá umas bugadas muito estranhas. Só que, em contrapartida, ele no computador, ele é muito bom. Ele, assim, é muito prático de editar no computador. Só que eu coloquei aqui no celular porque eu queria narrar o vídeo e, sabe, eu queria narrar mesmo o vídeo, sabe? Eu não queria gravar um áudiozinho por cima e depois mandar pro computador e editar. Eu queria narrar mesmo em tempo real. Só que ele é muito bugado, cara. Ele é muito bugado e eu tô arrependida. Era melhor eu ter deixado esse vídeo sem áudio. Só que agora eu já tô gravando isso aqui umas 3 horas mesmo. E então, né, seja o que Deus quiser.
Gente, nessa parte eu confundi a espada e o cabelo. E eu pintei a espada de rosa sem querer. O momento em que eu notei a besteira que eu fiz e tive que apagar. Aí eu tive que pintar de preto a lâmina pra disfarçar esse mico. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Gostaram da aberturinha nova que eu fiz? Ah, eu sei que gostaram. Seja um astronauta e inscreva-se nesse canal, torne-se parte deste universo. Então, tchau, falou!